As moças se apresentaram como Justine e Iris. Falaram pouco. Justine abriu um sorriso, me deu boas-vindas. Justificou a carranca de Iris. De cabelos pretos e muito branca, Iris estava para ganhar seu bebê nessa semana, no máximo na próxima. Chorava muito, sem parar. Quando perguntei a razão, as duas se calaram e me deixaram sozinha. Desceriam para o jantar e Justine guardaria um lugar ao lado dela. Ouvi dizer que era sopa de abóbora, deliciosa, e que ganharíamos até pão fresco com a refeição. Tatiana, que ajudava na cozinha, tinha feito pão doce para as meninas. Em 2015 eu lancei meu primeiro livro adulto, que se chama Lugar Comum, e é um livro de crônicas e textos bem curtos. No ano de 2016 eu lancei um outro livro também de contos, textos curtos, que se chama Loucura dos Outros. E nesse ano que passou, de 2018, eu lancei no Brasil o meu primeiro romance, que é uma novela, que se chama Sorte. Demorei 6 anos para escrever esse livro. A razão disso foi porque ele me deu muito trabalho de pesquisa. É um livro que se passa no século XIX. Tem alguns pontos importantes que eu quero até mencionar. Um deles é isso aqui, documento que chegou até mim por conta de uma tia. Ela deu esse documento para o meu pai, que é historiador, e esse documento é uma escritura de venda de escravos. E eu me lembro de olhar esse documento com o choque que você imagina, porque ele se refere aqui às pessoas, né, como se fossem mercadoria. Eu peguei uma das personagens dessa escritura e coloquei ela no livro. A outra personagem, que também é uma mulher, veio de uma outra história, que eu fazia um trabalho voluntário num asilo e eu tinha que ler para algumas pessoas que moravam lá. Então eu tinha que fazer umas leituras para essa senhora chamada Margarete. E a Margarete era uma senhora de seus 80 anos, se não me engano, e ela me contou uma vez que ela tinha tido um filho, mas nunca tinha sido mãe. E aí, ao longo dos nossos encontros, eu fui descobrir que ela era uma daquelas mulheres irlandesas que tinham tido seus filhos sequestrados pela igreja, pelas freiras da Igreja Católica, e tinha sido forçada a dar os filhos para adoção. As duas mulheres são as principais, né, são as personagens principais, e interessante que no início da narrativa a Margarete fala, e no final é uma terceira pessoa que fala, porque é como se simbolizasse as vozes caladas que elas foram. Eu quis saber dos empregados. Onde estão as negras? Quem faz a comida? Quem lava a roupa? Irmã Inocência me interrompeu. Não precisamos de negras, temos vocês para qualquer atividade que a casa precise. O trabalho é uma dignidade para o ser humano. Para quem perdeu parte dessa honra, recuperar um pouco da vergonha vale muito o ofício. Para os jardins, a colheita de legumes e verduras, para puxar as charretes quando os cavalos adoecem, temos alguns negrinhos. Para todo o resto, temos vocês. Nós temos muita responsabilidade de passar uma história um pouco mais acurada, um pouco mais de pontos de vista diferentes, porque a história que se passa, que a gente conta nas escolas, é uma história que é feita por homens brancos, poderosos. Ele fala de uma história do século XIX, mas é uma história que, infelizmente e surpreendentemente, é uma história que ainda paira no ar. Principalmente no Brasil agora, né? A gente vê tantas pessoas, tantas manifestações abertas de racismo, de misoginia. Claro que existe problema de racismo, existe problema de classe, de tudo isso, mas alguns direitos fundamentais, a gente já tem esses direitos, já estão fundamentados, já estão sólidos, ninguém mexe neles mais. E enquanto que no Brasil, no caso, por exemplo, do feminismo, né, ainda se tem uma discussão dizendo que é um mimimi das mulheres, que não existe problema em relação, não existe feminicídio, imagina, tudo isso ainda é discutido no Brasil. Ele foi lançado por uma editora pequena, que a gente chama de independente, eu não sei se isso faz sentido, mas é uma editora pequena chamada Moinhos. A Moinhos está produzindo muita coisa interessante, muita coisa boa.
nesse nosso cenário, né? Que também é uma coisa meio de resistência, a gente fica fazendo literatura e num momento tão complicado, assim, em língua portuguesa. Ele está à venda no Brasil pelo site da editora, é o melhor lugar para se comprar. Vai ser disponibilizado aqui também, no Reino Unido, pela Capitolina Books, que é a minha livraria, e em Portugal vou lançar, e mais pra frente ele vai estar disponibilizado também em holandês, na Holanda, por uma editora lá da Holanda que comprou os direitos para traduzir a história Sorte. É um momento, é uma primavera que se vive, sabe? Eu espero que isso continue se fortalecendo cada vez mais, entre jovens inclusive, né? Entre vozes mais antigas que talvez no passado nunca tiveram oportunidade ou a autoconfiança de escrever, né? Que todas nós tenhamos a oportunidade, a gente tem muito o que dizer e ninguém pode calar a gente. Não se deixe seduzir pelos hábitos da colônia, minha filha. São insustentáveis. Deve-se aprender a cuidar da própria higiene, da própria comida. Não dependa dos negros para fazerem-lhe a cama e o pão. Se forem mesmo alforriados, como especulam nessas serras, as donas das casas grandes morrerão de fome e de sujeira. Os patrões não sabem fazer nada por conta própria nesta terra Brasil.